sempre tive a visão como, na parte da gestão, no caso, você como executivo. Eu acho que vocês vendem gestão. Eu acho que um dos grandes objetivos do executivo é vender gestão. Um presidente dar o suporte e vir junto nessa ideia. Por que os clubes hoje mostram ainda pouco daquilo que se vende quando se fala em gestão? Um exemplo. Vocês têm essa plataforma, vocês têm todo esse investimento na estrutura do clube. E não passar isso para o torcedor, e não colocar isso, divulgar mesmo para a parte externa, isso não tiraria um pouco do peso daquele só resultado? Porque o torcedor, ele também está mudando a maneira dele de torcer. O torcedor está passando a torcer de maneira diferente. Hoje, nós temos equipes que perdem jogos e saem aplaudidos. Quando tinha isso antes? Perdia jogo, meu amigo, era bomba, era pedrada, era ameaça de morte. Hoje nós estamos conversando, o torcedor também está mudando. Será que não seria interessante os clubes começarem a vender essa gestão? A mostrar para falar, vem cá, nós fazemos isso, nós investimos nisso, porque pode ter o resultado disso. E aí nós ficamos ali, hoje, refém da imprensa que fala. Se o Santos, goleiro do Flamengo, que não vem num bom momento, se ele toma o gol no último lance, que ele quase joga a bola pra dentro, a notícia todo dia ia ser Santos a mal, tomou o gol disso, tomou o gol daquilo. Ninguém ia falar do que o Flamengo jogou, do que o Flamengo impôs o jogo. Então, assim, por que a gente começa a vender isso como gestão e externar isso pro torcedor? Isso é mais um desafio, que acredito que é uma visão eu diria, dos jovens executivos, e eu concordo plenamente com você. Inclusive a gente, porque a gente já vem organizando esse material. Eu acho que a comunicação do clube, eu sempre tive muita proximidade com a área de comunicação por causa da minha esposa, da mãe do meu filho, que era jornalista e tal, então eu sempre sempre entendi os dois lados e sempre visualizava isso. E ela falava, cara, vocês precisam falar disso. Eu acho que a comunicação dos clubes, elas se limitaram, muitas vezes se acomodaram com a questão da assessoria de imprensa, que são as coletivas, e agora com a TV, que mostra ali uns bastidores. Não, mas tem muito mais. Tudo isso que a gente falou aqui não é dito de dentro do clube, mas por que não é dito, né, Renê? Verdade. Então, assim, eu acho que também tem isso sim, de você saber se vender, de você conseguir e colocar assim, o resultado não veio, mas o trabalho está sendo feito, entendeu? E eu concordo plenamente com você. Eu acho que falta para o Vitória, falta para vários outros clubes, e isso, sem dúvida, algo que eu visualizo e que eu já... eu visualizo tanto isso como, por exemplo, por usar os próprios profissionais do clube que são capacitados para gerar capacitações naqueles que têm e que tem a vontade, que tem... Então, assim, por que a gente não pega... se eu já tenho o meu profissional, se eu tô lá agora, eu vou viajar lá para jogar contra o Mirassol, eu tenho aqui 4, 5 pessoas, são capacitadas. Por que eu não uso esses profissionais para capacitarem outros profissionais? Por que eu não uso isso como uma forma até comercial do clube? Então é um projeto que, se Deus quiser, a gente vai lançar também, que eu acho que é isso, é tentar pensar fora da casinha e não só ficar reclamando, a gente resultado. Não, eu sei que as pessoas me enxergam mais pelo resultado, mas a minha visão, como tu disse, né, ela tem que ser ampla e ela tem que ser sobre o negócio como um todo, porque é muito mais amplo. Eu acho que é no mínimo intrigante o que acontece, assim, especialmente para vocês, gestores, né, executivos, seja presidente e tal. É um mundo moderno, né? A forma de se comunicar e de passar informação para o torcedor e o diálogo, né? A gente que trabalha com marketing, a gente fala isso, né? O marketing 5.0 hoje, ele é horizontal, irmão. Hoje o torcedor tem acesso direto a você. Hoje o torcedor, como você falou, o torcedor sabe onde seu filho estuda. E a gente precisa ter cuidado com essas informações. Hoje você se comunica
de maneira horizontal, tá aqui todo mundo no mesmo nível, né? Você publicou uma coisa ali, a pessoa tá reagindo ali e ele tem poder de voz para criticar o que você fez. Se você não fizer tudo de maneira muito planejada, para passar o seu trabalho, não cabe mais aquela história de que vamos fazer um treino fechado e é só isso. Você está escondendo um percentual, que é do treinador, é uma dor do treinador. Mas e a dor do executivo, que foi ameaçado de morte? E a dor do executivo aqui, que teve convulsão enquanto estava no Bahia? E a dor do presidente, que foi ameaçado de morte? No porta do prédio, meu irmão, presidente e a dor do atleta lá, que parou a cidade, que Neymar, o prefeito da cidade foi contra ele. A torcida foi atrás do cara, na porta dele, e a culpa é dele. Com a mulher grávida, e a culpa é dele. Machucado. Veja, machucado. Então, assim, vocês de fato precisam pensar nessa forma de comunicação e de exposição do que é o trabalho de vocês de fato. Eu só fico pensando assim, como é que dorme, velho? Como é que dorme? Ontem não dorme. Ontem eu tava conversando com um amigo e esse amigo falou assim, mas essas ameaças nunca concretizam nada. Eu falei, irmão, qual é o ser humano que tá preparado para receber uma mensagem falando assim, eu vou te pegar de noite com a foto de uma arma? Quem é que tá preparado para isso? Eu não conheço. Fora os agentes de segurança pública, que são preparados para isso. Fora isso, irmão? Sim. Não tem. Então, de fato, eu acho que tem que pensar nesse quesito mesmo. Exatamente. Eu acho que ampliar, inclusive, saber que... eu falo muito isso, né? O clube existe para quem consome, né? Então, vamos olhar como uma ferramenta de entretenimento e que quem consome são os torcedores. E se a gente é o clube, a gente tem a obrigação e o dever também de, não me entenda mal, de participar e de influenciar nessa visão deles, de, entre aspas, dar uma educada nesse pessoal mesmo, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, tudo existe um limite. Porque assim, velho, eu super entendo a chateação, eu super entendo quando a torcida chega para cobrar, porque às vezes a gente não entende, mas para muitos, o Vitória é a vida, se resume aquilo ali. Você conversa com pessoas que as pessoas falam, cara, o Vitória é minha vida se resume ao Vitória. Tudo que eu faço é pelo Vitória. Eu trabalho pensando em ter o meu alimento, pagar meu aluguel e sobrar o dinheiro para poder ir para o jogo do Vitória, poder comprar uma camisa do Vitória. E a gente precisa ter essa noção e essa responsabilidade de contribuir de alguma forma na atitude e na consciência dessas pessoas, entendeu? Porque se a gente está aqui e obviamente se coloca como formador de opinião, se a imprensa, a gente reclama tanto, né? Sempre sai uma coisa, a imprensa forma opinião pro bom, pro ruim e tal, não sei o quê. Eu acho que é um contexto de coisas assim que é uma responsabilidade meio que de todo mundo. É do clube, mas é da imprensa também. Entendeu? É como o Pedrinho falou essa semana. A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente comenta. Porque no que você fala assim, esse cara é displicente, esse cara, parece que não tá envolvido, que não quer nada com o clube. O que a torcida vai pensar? Esse cara tá cagando pro meu clube? Que é a minha vida, eu vou querer matar ele, vou quebrar o carro dele. Entendeu? Tem as formas de você comunicar. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade das coisas que acontecem, por isso que eu passei, inclusive, por um período em um dos lugares que eu trabalhei, que estava havendo uma reformulação assustadora quanto à questão da imprensa. Não é que o velho tem que ser substituído pelo novo, entendeu? Mas o velho também tem que acompanhar e entender que hoje o tempo são outros. E assim, alguns veículos de comunicação demitiram vários profissionais, assim, que tinha 30, 40 anos, colocaram outras pessoas. E eu acredito que é uma responsabilidade, mas vai muito da linha de quem comanda. Tanto o clube, quem comanda o veículo de comunicação, porque se o cara só vai pensar na curtida, no like, na visualização ou na audiência,
ele vai cada vez mais ser mais sensacionalista, entendeu? E assim, se a gente consegue, do outro lado, educar o torcedor, fazer que ele visualizar que aquele cara só tá fazendo aquilo para justamente conseguir a audiência, e aí possa ser um trabalho nosso, onde eu falo, pô, vamos tentar mostrar o outro lado da moeda também. Eu costumo dizer assim, existe um trabalho de conscientização, de mudança de hábito, de uma coisa tradicional, isso requer tempo. Mudar o conceito de comentaristas tradicionais, por exemplo, da imprensa tradicional, vai exigir tempo. O que está nas mãos do clube, por exemplo, que eu acho que tem muito clube que está pecando nesse quesito, e aí eu falo enquanto especialista, né, do assunto. Falta cuidar da comunicação institucional como ela deve ser cuidada. Existe um universo à disposição. Plenamente. E a comunicação institucional, ela está à disposição, ela pode e deve ser feita, e existe um marasmo nessa rota para simplesmente que simplesmente só faz o clube, ou a instituição, ou o artista, ou a personalidade criticar o tradicional. É aquela história do... você vai mudar seu pai, que tem 50, 60, 70 anos? É difícil, irmão. É difícil. Então, primeiro muda você, que tem uma mente moderna. Claro. Muda você, né? Entende esse contexto. Eu sei que o que vai vir. Eu sei o que vai acontecer se eu perder um jogo. Nesse final de semana. Sexta-feira, se perder. A gente já tem uma noção do que vai acontecer em termos de crítica. Pelo histórico do time, né? Se perder do Mirassol, a gente já consegue visualizar alguma coisinha nesse sentido. Se perder do time A ou B, a gente já consegue visualizar. Mas o que é que a gente faz para ajudar a formar a opinião do torcedor? Porque todos nós hoje somos formadores de opinião. Concordo. Antigamente você passava no outdoor, o outdoor impunha a informação. Compre batom. Não era assim? Sim. E você ia lá e comprava. Sim. Hoje em dia é compre batom. Mas tem um QR Code lá. Né, para você se comunicar, pro público se comunicar. E aí você fala, esse batom tava ruim. Esse batom é uma porcaria. Esse batom aqui com... Você tem essa possibilidade, né? Aí o executivo vai lá e posta o filho indo para a escola. Se ele der esse mole, rapidinho vou identificar onde é que o executivo mora, onde é que o executivo... Então, a comunicação institucional, repito, nesse processo, ela é mais falha do que o próprio processo de mudança, porque está acontecendo. A fala do Pedrinho já é um exemplo disso. Sim. Antigamente nem podia. É verdade. Antigamente nem o cara que contrariasse o sistema como um todo, e o Juninho Pernambucano é um exemplo disso. Exato. Um cara que contrariou o sistema, ele foi simplesmente empurrado para fora. Cancelado, né? Formalmente dentro do negócio. Hoje não. Hoje o Pedrinho fala na posição que ele tá sobre os próprios colegas dele. Sobre ele mesmo. Sobre ele, inclusive. Então, se o clube, se a instituição, se o negócio não se atentar que é preciso fazer esse tipo de investimento também, ele vai ficar para trás e vai ficar refém. E é isso que não pode. Antigamente você só tinha essa opção. Pô, vou torcer ou vou comprar, e aí tinha o famoso jabá. Né? Vou comprar, vou fazer relacionamento com aquele comentarista para ele falar bem do meu clube, inclusive nos maus momentos. Mas hoje não. Você tem uma forma de comunicar, sim, de relacionar com o torcedor, que é difícil. Que é diferente, melhor dizendo. E só para esclarecer, assim, para não... O mais experiente, ou as pessoas que têm uma visão diferente, assim, eu não acho que essas pessoas têm que ser canceladas ou expurgadas, não, porque se tem uma coisa, como eu citei o Mário aqui, quando a primeira oportunidade que eu tive, eu colei logo do lado do Mário, pô. É o cara que mais conhece o Vitória, tá lá 40 anos. Pô, como é que é aqui, como é que é a torcida... Então, a gente, simplesmente, eu quis dizer, o momento é outro. Por conta disso aqui, por conta da forma de comunicação, dessa convergência toda digital que existe hoje, que antes não existia. Antes era TV e rádio, entendeu? Então, hoje, a forma de se comunicar, ela está muito mais complexa e ela está se fazendo de diferentes formas. Isso que a gente está tendo aqui, esse bate-papo, velho, você pegasse um cara, diretor de futebol há 20 anos atrás, como é que seria isso aqui? Provavelmente... Eu tenho um exemplo legal, termine. Me conta, porque eu quero saber. Eu acho que provavelmente seria um programa mais de
discussão e de debate do que de conversa, como a gente está tendo, de contribuição, como está tendo. Porque antigamente essa é a era palavra, assim, contribuição. Exatamente. É porque é o que eu falo, velho. Todo mundo sempre tem o que aprender. Entendeu? Não é porque hoje eu estou como executivo do Vitória que eu sei de todas as coisas, que eu tenho uma solução. Não tenho a solução de nada. O meu dom talvez seja justamente conseguir, por isso que eu falo tanto em gestão de pessoas, é conseguir captar, conseguir entender num contexto total, que é a torcida, que é quem consome o clube, o que ela visualiza, o que ela espera do clube, como ela quer ver o time dela dentro de campo e conseguir, em algumas ações, começar a entregar esse produto que é um time competitivo, que é um time que vai vencer, que é um time que vai conseguir conquistar esse acesso. Eu tenho uma convocação para você. Se inscreve no nosso canal. Tem muita coisa bacana para nós aí. Tamo junto.